Beleza, pessoal? Mais uma vez, bem-vindos aí ao Web Talks de hoje. Mais uma vez está tocando no assunto FinOps. Hoje, em particular, a gente vai falar sobre gestão financeira eficiente da nuvem. E tenho o prazer de trazer hoje aqui dois convidados bastante parceiros nossos. A gente trabalha muito em conjunto aqui, que é o João Ribeiro, que é o executivo de contas da Grafana aqui no Brasil. O Rafael Ferreira, que é o engenheiro de soluções. Rafael vive quebrando um monte de galho para a gente, resolvendo nossos problemas aqui com o cliente. E a ideia é que a gente passe um pouquinho, né, no dia de hoje, né, no episódio de hoje, falando um pouco mais sobre a visibilidade de custos de cloud. Né? A gente passou nos episódios anteriores falando basicamente sobre como o framework se organiza, quais são os pontos principais do framework da FinOps, e a gente percebeu e delimitou bem quanto a observabilidade como disciplina é fundamental na prática do FinOps. Né? Tanto é que a próprio framework da FinOps Foundation traz aqui um domínio onde ele indica, né, orienta as práticas para entendimento do uso de nuvem, dos recursos de nuvem e dos seus custos. Tá? Então, ponto central nesse domínio. A capacidade é exatamente Reporting Analytics, a capacidade de a gente visualizar quais são os dados que estão sendo ingeridos, alocação de custos. Tá? Então, como nós somos um parceiro Grafana, acreditamos e gostamos dessa solução, de nada melhor do que a gente fazer um bate-papo aqui com parceiros sobre como a Grafana pode ajudar. Mas antes da gente entrar no tema mais técnico, João, queria que você contasse um pouquinho a história da Grafana, como que ela veio aqui para o Brasil. Sei que é uma ferramenta muito difundida no mercado, mas acho que é legal ter um panorama mais geral. A Grafana, enfim, a ferramenta de observabilidade da comunidade, o open source, ele é extremamente difundido, né? Então, nas nossas conversas, todos mencionam que já utilizam o Grafana. Mas o Grafana ele é um projeto da empresa Grafana Labs que nós estamos por trás, né? Então, a Grafana Labs hoje, ela é extremamente conhecida no mundo todo, tem mais de 1.200 funcionários. Aqui na América Latina, no Brasil, eu fui o primeiro account executive, o Haig no México, meu colega. Hoje temos a Juliana Vanderkar, temos a Nafir, que começa com a gente hoje também. Um time grande, o Rafa tocando toda a parte de Sales Engineering, o Léo, par dele, o Luciano fazendo account, sendo o nosso CSM aqui no Brasil. Temos o Rick, que faz commercial também para a América Latina. Então o time está muito grande. E o Rafael, um outro Rafael, que é o Rafael sem PH, que eu brinco, mas ele faz toda a parte de SDR para nós. Então assim, e o Rodrigo Pimenta, que acaba tocando a equipe de sales para a América Latina. Então a equipe tem crescido, a gente tem tido mais e mais sucesso nos clientes com a parte Enterprise. Quando a gente fala em Enterprise, existem dois sistemas de contratação. Um é on-premise e outro um cloud. Então, essa é a principal diferença. E quando a gente fala do projeto Grafana Labs, não é só o visualizador, né? A gente acaba também abarcando várias outras coisas. A gente tem os 4 pilares de observabilidade, né? Todo mundo conhece métricas, logs, traces. E hoje a gente tem o 4º pilar, né, Rafa? Já vem um tempo, né? Mas é pouco conhecido, né? O Profiles, né? Maravilha, eu já vou querer saber detalhes disso aí. Legal. E por trás a gente tem a parte de RM, tem a parte de load testing, stress testing, uma stack bem completa. K6, com certeza. Você consegue ter uma observabilidade de ponta a ponta, fim a fim. Então, isso é super legal, porque o cliente diminui o MTTR dele. E outro ponto que você falou, não existe um FinOps sem uma boa observabilidade. Então, a Grafana concebida na cloud, ela veio com uma arquitetura totalmente inovadora, o que possibilita o cliente reduzir muito mais o custo dele. Nós vamos entrar a fundo depois nos detalhes, mas eu acho que é isso. A arquitetura como a Grafana foi concebida e a parte dela conseguir ter acesso a vários endpoints, ela consegue te trazer uma observabilidade completa e te ajudar nessa administração de custos. Maravilha. Quer dizer que, além dos benefícios que a gente já conhece, daquela versão open da comunidade, a gente ainda pode contar com a estrutura executiva de atendimento e de suporte para uma versão mais premium, mais acompanhada de perto. Aí, né? Legal, maravilha. Muito bom. O Rafa, entrando já um pouquinho mais no detalhe técnico, né? O jabazinho já está feito, agora vamos para a parte do técnico. Convence-me. Porque a gente queria
debater um pouco aqui é como que a observabilidade pode ajudar nos custos na gestão dos custos de TI, né? Falamos há pouco que para um bom FinOps a gente tem que ter uma observabilidade que funcione, isso é um domínio fundamental dentro do framework da FinOps. Mas eu queria, do ponto de vista da Grafana aí, como que vocês veem isso? Por que a observabilidade ajuda na gestão de custos de TI? Tá bom. Primeiro, obrigado, né, Marco, pelo convite, né? Ajuda a gente bastante a divulgar aí a Grafana Labs, que nem o João falou, né? O pessoal conhece Grafana, mas Grafana Labs não é mais ou menos, né? Então a gente está divulgando, evangelizando a comunidade aí, tá sendo bem legal. Mas é bom saber que tem um suporte bacana também por trás, né? Tem suporte, a vivência nossa de observabilidade também é grande, então isso traz bastante know-how também, então a gente consegue ter uma boa vivência aí. E falando principalmente na parte de FinOps, né, o que o Grafana Labs, aí, a Grafana como um todo, vem auxiliar. Primeiro a gente vê no mercado aquela premissa, né, que onde sangra primeiro quando você tem que reduzir um valor, reduzir um custo, é na monitoração, ou essa é a equipe de SRE, é ali que sangra, né? Então a gente entende que na Grafana Labs, o domínio do seu dado, o domínio do que você está ingerindo, do que você está vendo, é primordial. Então a gente permite que o usuário, o cliente em si, tenha controle do seu dado. Então a gente até diz que existe algum nível de maturidade na observabilidade, né? Eventualmente você começa na maturidade mais baixa, entre aspas, né? Que eu preciso de um APM de mercado proprietário que faz tudo para mim. À medida que você vai caminhando na maturidade e os custos vão se elevando pelo tamanho da empresa que ela vai criando, você vê que você precisa de um controle maior. Aí entra bem a Grafana Labs nessa parte. É uma maravilha, quer dizer que a Grafana, então, é uma ferramenta que em si permite com que trabalhe com a transparência dos seus próprios custos, né? Agora, e para a gente conseguir controlar mesmo a gestão de TI, né, a infraestrutura que tem em cloud hoje? Me conta um pouquinho, quais são os 4 pilares que o João comentou? Bom, é que os 4 pilares são aquela parte, né? A métrica log trace profiling, a métrica que diz a anomalia, né? O trace diz onde está, a root cause análise você usa com o log e o profiling também, tá? Melhoria contínua, né? E o que a gente vê muito no mercado, né? Que as ferramentas são muito opinativas, as ferramentas já proprietárias, que ela fala para você, instala isso aqui e já te dou tudo pronto. Eventualmente você está usando 80% daquilo lá, eventualmente bem menos, usando 50%, malemar uns 30%. E quando a observabilidade ela é, vamos dizer, grande parte do custo da TI, a pessoa eventualmente vai para, louco, eu preciso agora olhar meus 3 pilares, meus 4 pilares, mas eu preciso também controlar, eu preciso também ratear o meu custo com esses projetos, eu preciso saber o que é o meu projeto. O fato é, você não controla o que você não mede. Isso é fato, né? Então, a Grafana Labs, como uma solução, te traz essa visibilidade do que eu estou gastando por pilar, essa é importante, tá? E esses pilares que eu estou gastando é onde eu estou gastando, quais principais projetos, onde está o ponto de melhoria, ou esse projeto é deficitário ou não? Então, você está me dizendo que eu consigo, utilizando o Grafana, pegar dados lá do meu provedor de nuvem, que estão tagueados, e fazer um dashboard que me permite visualizar área por área, recurso por recurso, é isso que você está me dizendo? Perfeitamente, é exatamente isso. Por quê? Quando você tem a visibilidade, esse tagueamento que você acabou de mencionar, te traz uma visibilidade maior de onde está vindo o dado. Se você tem esse tagueamento, ou essa visibilidade, né, você consegue ter um maior, vamos dizer, controle visual, inicialmente, que é os dashboards, porém, você consegue ter da onde está vindo esse custo e para onde eu vou mandar esse custo também. Porque tem projetos que já nascem deficitários por causa da monitoração. Isso é um fato. O Rafa, e João, eu vejo que na Grafana a gente usa muito, até temos clientes que a gente usa isso, que é o sistema lá de alertas embutido no Grafana. Daria para eu colocar um alerta para me ajudar a definir, por exemplo, que se uma máquina está sendo subutilizada ou uma máquina precisa ser atualizada? Eu consigo talvez usar esse esquema de alertas para melhorar minha gestão de custos? Sim, eu deixo o Rafa depois tocar um pouco nessa parte aí do monitoramento das máquinas, mas acho que o importante quando a gente fala de Grafana para FinOps além de você monitorar esses 4 sinais e conseguir te mostrar onde está o problema, né, você consegue também consolidar todas as suas nuvens num dashboard único. A gente tem um dashboard de billing que já é pré-concebido, por exemplo, para monitorar a tua conta de Amazon, GCP,
e Azure. Então, em um dashboard, 2, 3, você consegue monitorar toda a sua cloud e os custos que você está tendo. A Grafana te entrega também um dashboard de billing, onde você monitora os 4 sinais. E a gente teve muito sucesso num cliente recente, que ele tinha uma ferramenta de logs, só que ele falou, cara, isso aqui é um condomínio. Imagina um condomínio. Vários apartamentos utilizando logs. Eu não consigo distribuir essa conta de luz com os apartamentos. Então, chega o fim do mês, eu acabo assumindo esse custo e não consigo repassar para as áreas. Ele falou, pera lá, vem aqui, dá uma olhada como a gente consegue fazer isso dentro do Grafana. A gente implementou um dashboard de billing para ele, e ele consegue ratear esses custos de logs entre as diferentes squads. Isso trouxe muito mais previsibilidade, os squads passaram a ser se responsabilizar por esses custos e ser muito mais proativos na ajuda de melhoria de tudo isso. Não, perfeito. Até no primeiro episódio aqui a gente estava falando sobre o efeito Prius, né? Aquele carro que você já via quanto estava gastando de energia conforme se acelerava, é mais ou menos por aí, né? Você leva a informação à disposição do desenvolvedor, do analista de DevOps, ele vai já se comportar de uma maneira mais econômica. Exatamente isso. A gente está falando um pouco... Accountability, né? Vai gira a accountability deles. O legal que o João estava comentando é o seguinte, mas isso a gente está falando um pouco na camada mais reativa, né? Porque se for na camada mais proativa, a gente, descendo tecnicamente, você pode até fazer o seguinte, quando alguém startar um log de debug, você não deixar ingerir. Dá para você fazer até esse controle. Ou até mesmo o que acontece, o pessoal, olhando os sinais como um todo, né? As pessoas tendem a pedir sempre mais máquina. Tá lento, põe mais máquina, põe mais CPU, põe mais memória. Com o quarto sinal, que a gente chama de profile, você consegue otimizar o código. Em vez de você ir aumentar infra, você olha para o seu código e vê onde você pode automatizar isso aí. E o próprio Grafana ingeriu, fez uma integração com o OpenAI, por exemplo, que consegue já fazer uma leitura daquele código, te dar onde estão os insights. Perfeito. Não, mas isso é muito bom. Aqui até a FinOps.org, ela tem um domínio que trata exatamente disso, né? Como otimizar o uso de cloud, né? No primeiro momento a gente está falando aqui como entender e visualizar. Agora você já está comentando que, puxa, a própria estrutura da Grafana Stack já vai te ajudar a otimizar esse... E a gente está falando em visualização, otimização, mas a gente tem algo também, vamos pensar em métricas, chama Adaptative Metrics. O cliente falou para a gente outro dia, a Grafana é maluca. Ela veio aqui e me ajudou a reduzir a minha ingestão de métricas. Porque o Adaptative Metrics, ele consegue te ajudar a otimizar a ingestão e dizer, olha, essa métrica aqui não serve para nada, você pode dropar ela. E a gente em breve deve lançar isso também para logs. Então, assim, essa otimização de telemetria, né, que a gente está chamando, tende a ajudar na redução de custos. Aí falam, o Grafana é mais barato. Não é que o Grafana é mais barato, o Grafana foi concebido numa estrutura mais enxuta, mais barata, mais otimizada, e te entrega um ferramental para que você consiga diminuir seus custos também. Nossa, isso é fantástico. Nós aqui, como uma empresa de serviços, né, especializada em teste, observabilidade, é muito comum a gente chegar no cliente e o cliente falar, olha, eu estou gastando um dinheirão aqui com observabilidade, algumas ferramentas são muito, muito caras, e você está me trazendo aqui uma notícia boa, que eu consigo, a plataforma te dá visibilidade e ainda te indica aquilo que não é útil, né? Quer dizer, fica uma utilização mais racional das suas métricas e logs. Fantástico, fantástico. Não, muito bom. E no Grafana Cloud, né? Como que a gente tem... o que a gente tem no Grafana Cloud que pode ajudar também as empresas a fazer uma gestão mais adequada dos seus recursos em nuvens públicas? Tá, tem duas coisas que a gente pode ver nesse sentido aí. Primeiro é que um recurso que o próprio João estava comentando, que é a parte de métrica adaptativa, né? Que nós chamamos. A gente está colocando muito na Grafana Labs aquela ideia de não é só a métrica, mas é a telemetria adaptativa. O que significa? O próprio Grafana faz um insight, olha para si e vê tudo o que você pode economizar, até mesmo no interno, no nosso Grafana. Olhando na parte externa, a gente tem, por exemplo, algumas monitorações, vou dar um exemplo de Kubernetes. A gente tem GKE, tem um AKS e assim por diante. O próprio Grafana já concebeu um motor que ele tem integrado com algumas features chamado OpenCost, por exemplo, que ele vai te falar o quanto você está gastando, o quanto você está perdendo por estar recurso em idle e o quanto você pode estar gastando no futuro. Ele faz um predictable. É bem legal isso aí, a gente aplica o machine learning em cima disso. Nossa, fantástico. Sabe que um dos motivos que a gente está trazendo a Grafana aqui para essa conversa é exatamente essa, que
existem algumas ferramentas de mercado que estão sendo especializadas em FinOps, mas a adoção tem um custo. A Grafana já está estabelecida, já tem muita gente utilizando, então adotar a Grafana como uma solução para FinOps, eu acho que pode ser realmente bastante útil. Eu queria ouvir, assim, vocês têm algum caso prático para compartilhar com a gente, de algum cliente que esteja utilizando o Grafana Cloud ou Enterprise e tem como benefício a redução de custo ou do parque computacional deles e aplicações, ou mesmo dos custos de telemetria? Boa. Eu acho, assim, existem vários cases abertos, tá? Que se você entrar lá em cases de sucesso do Grafana, você vai ver isso, otimização de custos. Nós tivemos um cliente que, inclusive, teve na KubeCon Paris recentemente para tratar desse assunto. Acho que a gente pode abordar de duas maneiras, né? A Grafana, com o seu ferramental para os clientes existentes, já ajudar eles nessa redução de custos, melhorando a jornada de observabilidade, né? Com essa telemetria adaptativa, Custom Metrics, Adaptative Metrics, Adaptative Logs na sequência, né? Conseguir melhorar toda a tua gestão com a parte de profiling. Mas também quando a gente fala em ferramentas existentes no mercado, o Grafana hoje tem algo que a gente chama de No Vendor Lock-in, né? Então, a maneira como a Grafana como ela é deployada, ela te ajuda também nessa redução de recursos, né? A maneira como hoje ela faz a ingestão das métricas é diferente de outros players de mercado, né? Porque a gente não precisa, por exemplo, você vai monitorar suas métricas, seus logs e seus traces, você não precisa ingestar esse dado para plotar. O Grafana só faz uma consulta lá e te mostra isso na tela. Então, isso também já gera um saving em comparação com outras ferramentas de mercado. Esse recurso, inclusive, a gente usa muito. Quando a gente entra em clientes novos e que tem uma diversidade de ferramentas de observabilidade, a gente sempre coloca o Grafana na frente como um painel único, single pane of glass, como vocês dizem, né? O first pane, e aí é muito fácil de a gente coletar e trazer as métricas para ter uma visão geral da plataforma e, aos poucos, ir otimizando isso. E pegando o gancho do João aqui, a gente tem que um pouco sair desse paradigma, que a gente precisa de alguma coisa pronta, sempre. É que o primeiro start, vamos dizer, a dor, é você começar. Então o pessoal tem medo de começar. Se eu começar a padronizar, ter no vendor lock-in, com certeza você vai ter benefícios. E a gente tem vocês, por exemplo, como parceiros que ajudam a gente nesse trajetório aí também, né? Conta com a gente. É isso que tem, sim, que tem elevado o nosso sucesso aqui, né, na região. Que eu acho que o Grafana, a gente tem uma equipe grande, mas não tem braço. E poder contar com a Veri, com a parte de Professional Services, para vir ajudar na parte de pre-sales, depois na implementação da ferramenta, é fantástico. Tamo junto. E o último ponto aqui que eu queria explorar é que eu falei de 2 domínios importantes, né, que é o entendimento de custo, otimização de custo. Tem também até uma novidade no framework da FinOps.org agora, que eles colocaram um novo domínio que é de quantificar o valor ao negócio. Então, Rafa, João, assim, eu sei que um dos pontos que a gente precisa ter e atender aqui para o framework é fazer um bom forecasting. A Grafana já traz dentro dele ali, do stack, um modelo de machine learning que nos permite fazer um forecast, por exemplo, de séries temporais. Como é isso aí? Já tem embutido? Eu vou tomar as palavras do João aqui. Então, sim, a gente... Será que ele falou isso pro João não falar bobagem? Comercial, sempre fica para... Bom, vamos lá, deixa o engenheiro falar primeiro, então. Vamos lá. Bom, existe na Grafana Labs uma parte de machine learning que ela é voltada principalmente para pessoa que não é cientista de dados. Porque a gente tende a facilitar isso aí mesmo. Então, você pega uma série temporal como Prometheus, por exemplo, ou Prometheus, como queira chamar, e aplica um forecasting para você tanto ter barreiras alta, barreira baixa e predição, isso é essencial e a gente pode fazer isso não somente com barreiras com time series, só com séries temporais, mas também com outras fontes de dados distintas, com alguns bancos de dados também. Você pode ter uma query que traz um resultado e você pode aplicar o machine learning em cima dela. E o dado fica lá morando no banco de dados. Eu não preciso reingerir esse banco de dados. Então, esse é um benefício muito legal, tá? E você comentou da parte de business, aí é até um outro videocast que a gente pode fazer. E existe a observabilidade, começa do negócio. Não começa só das métricas, tá? Mas aí você fica para outra história. Mas isso é legal, hein? Porque
A gente costuma pensar que para fazer um dashboard financeiro a gente precisa usar uma outra ferramenta de BI, mas na verdade o que você está dizendo é que não. A gente pode usar o Grafana para dar visibilidade de negócio, para dar visibilidade financeira, além da visibilidade técnica, que já é uma coisa... Não jogue tudo fora. É aquela história, né? É bonito eu falar, chegar pra você, joga tudo, vamos usar só o meu. Não, o legal é... Pera aí, pessoal, vamos ver o que funciona aqui. Vamos ver o que você já tem funcionando bem. Vamos colocar tudo junto no mesmo prato para mostrar uma visão melhor? Tá? É por aí. É a filosofia da Grafana, né? A grande tenda de circo. The Big Tent, né? Então ela te traz tudo, não só os 4 pilares, mas também a parte de visualização, fim a fim, como eu tinha comentado. A gente teve sucesso num cliente recente, que ele precisava substituir uma ferramenta de logs e outra de APM, e ele tinha uma dificuldade muito grande de MTTR, era muito alto. Então ele tinha um prazo aí de 6 meses até renovar esses contratos de logs e APM, então a gente já deployou a ferramenta, já trouxe uma visibilidade maior conectando essas duas ferramentas, e aos poucos foi fazendo essa migração, né? Então eu acho que a partir desse pressuposto, melhorando a observabilidade e com isso a gestão de FinOps também. Fantástico. Muito legal essa conversa aqui, pessoal. Obrigado por vocês terem participado. Eu só queria recapitular, então, que a gente falou aqui, linkou o framework da FinOps.org com as capacidades da plataforma Grafana. Apresentamos, obviamente, a Grafana para todo mundo, para quem não conhecia. Percebemos que a Grafana nos ajuda a entender e visualizar custo, nos ajuda a otimizar esses custos e nos ajuda também a fazer um bom forecast daquilo que está sendo observado, né? Como a gente falou anteriormente, aí reforçando aqui, a gente acredita aqui na Vericode fortemente que o bom FinOps ele se baseia numa observabilidade forte, precisa ter isso para a gente conseguir ter um FinOps efetivo. E queremos recomendar para todo mundo que vá conhecer, entre no site da Grafana, entre em contato com vocês, olhe as ferramentas, olhe os cases e também, obviamente, nos chame quando tiverem dúvidas e necessidades aí. Exatamente. Vamos participar dos nossos eventos aí, galera. Vocês têm alguma palavra final, alguma recomendação que vocês queriam deixar, alguma mensagem? João, Rafa? Do meu lado aqui vamos aí, pessoal, todo mundo aí, galera, participar, por favor, nossos eventos, tudo que a gente tiver aí, dá uma olhada nos nossos blogs, dá uma olhada nos eventos que estão lá, nos webinars, participem, dê feedback também, que é muito importante pra gente, tá? E precisando... Aumentar a comunidade de uso aqui. Exatamente, legal. Também. Obrigado, Mark, novamente, por abrir as portas para nós. Eu acho que a ideia aqui foi falar um pouco do Grafana, né? É isso aí. O que vai além dessa ferramenta de observabilidade, desse painel que todo mundo conhece, e como a gente está disposto a ajudar o mercado e saber que a gente tem presença local, tem bons parceiros igual vocês são, para poder atender o mercado. Enviem dúvidas aí através do link do Vericast. E vamos para cima. Acho que tem muita coisa para fazer. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por quem acompanhou mais esse episódio. Sempre lembrar, então, que pensou em FinOps, pode pensar em Grafana. Pensa em Vericode, pode entrar em contato com a gente. E fiquem sempre em contato para os próximos episódios que a gente vai lançar por aí.